18.000 brasileiros enfrentaram 5.000 paraguaios em 11 de dezembro de 1868, na batalha que ficou conhecida como Batalha do Avaí. Imortalizada no quadro de Pedro Américo, essa disputa pôs fim nas esperanças de Solano Lopes de vencer o exército aliado na Guerra do Paraguai. Se você gosta de história militar, não deixe de apoiar o canal se inscrevendo e clicando no sino para receber mais vídeos como este. O exército imperial, comandado pelo Duque de Caxias, desembarcou em 5 de dezembro de 1868 na região de Santo Antônio, com a finalidade de atacar a retaguarda do dispositivo paraguaio no corte do rio Piquiciri. Esta manobra de envolvimento ficou conhecida como Dezembrada. Na descrição você pode encontrar o link de outro vídeo do canal que fala sobre essa importante ofensiva. O primeiro confronto entre brasileiros e paraguaios nesta ofensiva ocorreu no arroio de nome Tororó, no dia 6 de dezembro. As forças do general paraguaio Bernardino Cabaleiro tentavam impedir que o exército imperial ultrapassasse aquele importante curso d'água. A disputa pela ponte no Itororó custou muitas vidas de ambos os lados, terminando com uma custosa vitória dos brasileiros. No dia 11 de dezembro, Caxias ordenou que suas tropas iniciassem a marcha em direção à localidade de Vileta, última cidade antes das trincheiras do rio Piquiciri. O general paraguaio Cabaleiro mais uma vez decidiu barrar o avanço brasileiro junto ao arroio Avaí. Cabaleiro posicionou suas tropas em uma ampla colina, com dominação sobre toda a região. Dispôs sua tropa em linha, intercalando infantaria e cavalaria. Sua artilharia com 18 canhões ficou à retaguarda. Caxias, ao verificar o dispositivo inimigo, decidiu realizar um ataque frontal e, simultaneamente, envolver pelos flancos com sua cavalaria. Dessa forma, impedir a retirada do inimigo. Pela esquerda, Caxias enviou o Barão do Triunfo com a 2ª e 3ª Divisão de Cavalaria, e pela direita, enviou o general João Manuel Mena Barreto com a 1ª Divisão de Cavalaria. O ataque frontal ficou sob a responsabilidade do general Osório, o Visconde do Herval, e seu 3º Corpo de Exército. Osório dividiu suas forças em 3 colunas compostas por batalhões de infantaria. Durante o ataque, os soldados brasileiros tiveram que cruzar o arroio e subir a coluna ocupada pelos paraguaios sob intenso fogo. O ataque de Osório surtiu algum efeito, porém uma forte tempestade caiu sobre o campo de batalha, transformando o terreno em um lamaçal, algo que deu considerável vantagem para a tropa defensora. Vendo que seu flanco esquerdo cedia ante o avanço brasileiro, Cabaleiro ordenou que sua cavalaria carregasse contra a coluna brasileira, que foi pega de surpresa. Osório ainda tentou um contra-ataque com sua 5ª Divisão de Cavalaria, mas o fogo de artilharia e novos reforços da cavalaria e infantaria de Cabaleiro fez com que as tropas do 3º Corpo recuassem. A balança da vitória pendeu para Caxias quando a cavalaria brasileira caiu sobre os flancos do exército paraguaio. Mena Barreto e Andrade Neves causaram grandes baixas na fileira de Cabaleiro. Percebendo a desordem nas linhas inimigas, Caxias ordenou que o 2º Corpo atacasse o exército paraguaio para consolidar a vitória. Às 13 horas daquele dia, o campo de batalha era do exército imperial e a vitória estava completa. Os brasileiros enterraram cerca de 3.000 soldados paraguaios. Ficaram prisioneiros 5 oficiais superiores, muitos oficiais subalternos e mais de 800 soldados, além de outros 600 paraguaios feridos que foram transferidos para o hospital de campanha aliado. Entre as fileiras brasileiras, as baixas foram de 729, entre mortos, feridos e extraviados. Cabaleiro recebeu um ferimento no braço, e ao ver que era envolvido pelo inimigo, fugiu acompanhado por seu ajudante de ordens e um coronel. A partir desta batalha, o exército paraguaio estava virtualmente destruído e incapaz de qualquer iniciativa. A linha defensiva do Piquiciri era o último reduto do ditador Solano Lopes. Mais uma vez pedimos para que deixe o seu like e se inscreva no canal para apoiar o estudo de história militar. Qualquer dúvida, escreva nos comentários e responderemos o mais rápido possível. Na descrição do vídeo, você encontra os links para os vídeos sobre Dezembrada e sobre a Batalha do Itororó, além de links para adquirir o livro Maldita Guerra do historiador Francisco Doratiotto.